A primeira rodada do estadual pode não parecer, mas é a mais importante do nosso calendário. Enfrentar times menores pode mudar o caixa de uma equipe e alterar peças importantes na estrutura de uma equipe. E hoje eu irei te mostrar o motivo. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, quero falar sobre a primeira rodada do estadual aqui no Brasil. Tem estaduais que começaram no meio da semana e outros que começaram no final da semana, e a gente já viu alguns cenários muito interessantes. Primeiro de tudo, é muito importante a gente localizar o momento da temporada que a gente está. Com o novo calendário, a gente tem algumas peculiaridades que mudaram da última temporada. Então, com a Copa, alguns estaduais começaram antes, no meio da segunda semana, enquanto outros estaduais começaram no final da segunda semana. Mas é muito importante a gente entender também que o calendário modificou as datas do Brasileirão. O Brasileirão já começa no final de janeiro, algo nunca antes visto nesse modelo. E isso exige que muitos times façam modificações tanto na preparação física quanto na utilização de atletas. E eu queria destacar o impacto diferente até em clubes que jogaram a semifinal e final da Copa do Brasil. A gente vê que muitas equipes pararam já quase no Natal. Tiveram mais ou menos 2 semanas de férias e já estão tendo que jogar. A gente viu vários jogadores que estavam na final pelo Corinthians atuando na primeira rodada do estadual. Então o nível de desgaste físico é muito maior para esses jogadores que tiveram nesse período. E aí a gente pode puxar Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Agora, abrindo um parênteses, eu acho que Corinthians é ainda mais complicado por conta do Paulistão, que há muitos anos já é o principal estadual do país e tem um nível muito alto entre todos os participantes. Mas no cenário geral, a gente já via há muitos anos equipes utilizando times sub-20 nos estaduais. Já viu o Flamengo utilizando isso, o Bahia e várias outras equipes ao redor do país. Isso aí já tem um efeito reverso na preparação física. Os jogadores de base, por muitas vezes, ainda não tem aquela definição, se vai para o estadual ou para a copinha, dependendo da forma como um time profissional se organiza. Então é muito comum a gente ver jogadores que na reta final do ano eles se preparam para a copinha e de repente são chamados para o profissional. E aí é uma oportunidade muito grande para eles mostrarem o futebol deles. Entre um jogador escolher entre copinha ou profissional, fica muito óbvio que as equipes preferem a minutagem no profissional. Isso garante mais tempo de exposição e pode ajudar tanto no encaixe do time, ser uma peça importante desportivamente, quanto na valorização para uma possível venda de um jogador que não demonstra aquele potencial para estar entre os principais, mas que tem um grande valor de mercado e pode contribuir com o caixa da equipe. E o fenômeno ele vem sendo cada vez mais interessante. Os times eles têm entrado na copinha com equipes sub-17 na maioria das vezes e alguns jogadores do sub-20. No Bahia, por exemplo, a gente viu que na edição de 2025 da copinha, o time optou por ter jogadores muito novos, uma média de idade de 16,9 anos. Isso é bem interessante porque gera maturidade entre todas as categorias. Os jogadores que estão no sub-20, eles já são acostumados com o ambiente de profissional. Isso gera todos esses benefícios que a gente comentou. Mas para os jogadores sub-17, eles ganham também uma maturação muito interessante, porque são expostos para jogarem com atletas de 20, 19, 18 anos. Isso faz com que eles aumentem a minutagem contra atletas mais velhos, o que tem um grande resultado na formação deles também e valoriza cada vez mais a equipe. Mas falando disso, vamos olhar para a primeira rodada do Baianão e ver como o time do Bahia se organizou. O Bahia atuou de uma forma até bem parecida com um time profissional, um 3-4-3 com um losango no meio campo. O mais interessante foi que vários jogadores jovens tiveram destaque. No ataque, a gente viu a dupla entre Del e Juan Pablo, os dois flutuando entre ser atacante ou o meia do losango. Isso foi muito interessante, porque o Del ele tem características mais de 9, mas ele jogou quase como um enganche, camisa 10, aquele cara que está na ponta do losango. Por muitas vezes, o Juan era o jogador para atacar a profundidade. No segundo tempo, isso mudou um pouco, mas a dinâmica entre esses dois jogadores foi bem interessante ao longo da partida. Eu posso também acrescentar um jogador que estava no lado do losango, o Jota. Ele foi muito importante para dar fluidez. É um meio-campista que teve rodagem, teve entre o Criciúma na última temporada e fez uma belíssima partida. Um jogador de apenas 21 anos que já tem um pouco mais de bagagem no profissional e que vem ganhando um rosto muito mais claro nessa temporada. Pode ser uma peça muito importante para o Ceni testar também ao longo dessa temporada com um calendário tão extenso. E se a dupla de ataque de 17 anos te impressionou, existe um jogador ainda mais novo. Cauê Furquim foi um jogador contratado da base do Corinthians e que jogou no profissional. Um jogador de muito 1 contra 1, habilidoso, que começa da direita e cai muito bem por dentro e é uma peça também que vai ser cada vez mais utilizada. O Bahia foi até o Corinthians no final do ano passado e contratou esse jogador que vem ganhando muito destaque. É uma peça valiosíssima para o futuro do Bahia.
Além disso, eu preciso também destacar o zagueiro Fred, que foi muito importante para gerar esses passes por dentro, um zagueiro muito corajoso, que já teve outros jogos pelo profissional, mas que ganhou um destaque de começar a partida. Jogador de bom duelo, de boa imposição, consegue conduzir, consegue fazer passes para frente e também é muito inteligente. Um zagueiro com ótima projeção que o Bahia também vem revelando. É válido destacar que o Bahia jogou contra a ADJ, uma equipe que não é tão competitiva quanto as que ele vai enfrentar ao longo do ano. É muito melhor que a estreia desses jogadores ou a primeira minutagem como titular desses jogadores numa Fonte Nova contra times como a ADJ do que na Libertadores, uma possível pressão e jogos que são já muito disputados. E se a gente for falar de outra equipe que teve o calendário muito apertado além do Corinthians, a gente pode pegar o Flamengo, que estreou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e que também colocou muitos jogadores de base além do treinador. Bruno Pivetti utilizou uma formação muito parecida com o Felipe Luiz, né, mantendo 4 jogadores ali por dentro, e dessa forma o time conseguiu progredir muito bem. Alguns jogadores se destacaram e eu preciso falar sobre alguns meio-campistas. Pablo Lúcio é um 07 muito inteligente, tá? Um segundo volante de muita chegada, boa condução, bom duelo e principalmente ritmo de jogo. Cara que sempre faz passes progressivos e que é um nome que possivelmente vai ter muita minutagem esse ano no Flamengo. É um jogador que teve destaque nas últimas Libertadores de base pelo Flamengo e pode ser muito bem desenvolvido. Acho que o timing é muito importante para lançar o garoto. Enquanto ele puder estar jogando, eu acho que vai ser muito importante. Também gostei do Guilherme, meia, um jogador de muita qualidade técnica, bom drible, bom refino, tem boa finalização também, busca sempre o gol. Então um jogador também pra gente ficar muito atento. Além disso, eu também posso falar sobre Joshua, um extremo que vem se destacando há muito tempo na base e na subida do profissional ainda não teve muito destaque, mas é um jogador com bom perfil, uma boa maturação física, que é muito importante para o profissional, e pode ser uma peça boa para valorização e venda do Flamengo, além da utilização em vários momentos. Falando do Corinthians, um time que teve pouco tempo entre as férias e o primeiro jogo, a gente viu uma equipe que não foi tão jovem, tá? As outras equipes atuaram com média de idade inferior a 23 anos, a gente viu um Corinthians muito mais parecido com o time titular. Mas um jogador que teve destaque, que já vinha jogando, é verdade, nos últimos jogos, foi o André, tá? Um meio-campista bem inteligente, de muita força física, mas principalmente inteligência para ocupar os espaços. Me chamou a atenção o número de rebotes e situações ali de retomada de posse que o volante teve. Muito importante para manter a bola para o time do Corinthians e funcionar o jogo. Jogador também que teve boas oportunidades na área e que tem um destaque muito importante, principalmente ali para ser esse elo entre as transições, tá? É verdade que ele não teve tanta minutagem, mas já estava bem integrado ao profissional. Um jogador bem interessante que eu acho que nesse início de Paulistão pode ser uma peça de rodagem para o Corinthians. Além dele, teve um atleta 07, o Dieguinho, que é um extremo que tem muita qualidade e participou até de um gol anulado. Um jogador de lado de campo que consegue vir muito bem para dentro e pode ser uma das apostas do Corinthians para esse ano. Um jogador também que eu aposto muito que vai ter boa minutagem e mais um filho do terrão que pode vestir a camisa do Corinthians sem pesar muito, tá? Jogador de muita capacidade técnica e que a gente precisa olhar para esse ano. O Atlético Paranaense já teve 2 jogos, foi mais um estadual que começou no meio de semana e a gente já viu muito dos jovens sendo utilizados. A base do CAP vem formando vários jogadores interessantes e teve também a adição de uma peça importante que estava no Palmeiras. O Gilberto, lateral direito, foi um nome que na última copinha ganhou muita projeção, um jogador muito interessante, mas que tinha uma altura talvez um pouco baixa. Isso aí atrapalha realmente para muitas pessoas no aspecto do lateral, um jogador que, se não me engano, tem 1,65 m, é muito mais baixo que a posição, tem de média, mas tem cruzamento e refino técnico de outro nível. Um jogador que vem sendo bem utilizado nesses jogos, tá? Um jogador que faz tanto a lateral ali, mas como base, mas tem esse destaque no último terço, seja por fora, seja para pisar na área, finalizando, como fez em algumas situações, e que vai somar muito para o time titular do CAP, acredito, na temporada. Acredito que seja um jogador para brigar por essa posição e pode ser muito interessante ver ao longo do ano. Além disso, os meias, né, tanto o João Cruz, que vinha ganhando muito destaque, quanto o Dudu, que também teve bastante destaque, fizeram boas partidas. A gente viu o Chiquete e o Bruninho, tá? 2 jogadores ali que atuaram pelo lado de campo, ajudando o Renan também com destaque. São 2 jogadores muito interessantes, tá? Esses aí tiveram muito menos espaço no último ano, mas que conseguem somar, saindo de fora para dentro e fazendo ações em diagonais. Tá? 2 atletas que gostam de finalizar, são muito dinâmicos com bola e podem ajudar o CAP ao longo do ano. 2 peças aí também que a gente precisa estar atento, que fazem nesse momento
uma minutagem boa nas primeiras rodadas do estadual. Saindo do Paraná e indo para Minas Gerais, no Cruzeiro a gente viu outros jogadores tendo minutagem. A gente viu o Kenji e o Ryan Lelis tendo destaque no Cruzeiro, tá? Dois jogadores que foram bastante importantes nas saídas de fora para dentro do time e geraram boas oportunidades. O Cruzeiro tem uma mina de jogadores muito interessantes, tá? Do meio para frente, tem muito potencial ali. Eu acredito que o Tite nessas primeiras rodadas consiga equilibrar muito bem esses jogadores. Apesar da derrota por 2-1, o Cruzeiro jogou muito bem, tá? A gente viu muitas chances sendo criadas, um pouco de nervosismo para finalizar e uma atuação muito boa do goleiro do Pouso Alegre, que foi fundamental para a vitória da equipe. E além dos que começaram, a gente pode destacar outras peças que estavam no banco. Eu vou começar com o Murilo Hickman, que entrou, um volante bem interessante, que já tinha jogado no profissional, mas que fez uma partida bem segura ali para equilibrar o meio-campo. Deu uma belíssima caneta também, a gente pode destacar isso. É um jogador 0,6 para a gente ficar atento. Além disso, a gente viu também o Batistella, um jogador que pode ser um meia, um extremo, um atacante. Ele é bem versátil e também teve alguns minutos. Um jogador de ouro dessa geração do Cruzeiro e que precisa ter minutos, tá? Esse menino, ele pode estourar muito forte e ele precisa ser testado na equipe mais vezes. Além disso, no banco a gente viu dois outros jogadores que podem ter minutos nesses próximos jogos. O Juan Gabriel, que é outro meia de muita qualidade, era o 10 na base, ele pode jogar também como 8 e acredito que possa ser testado nos próximos jogos. Olho nesse menino que ele é muito bom de bola, tem um refino especial com bola e vai ajudar muito o Cruzeiro. Outro jogador é o Bruno Alves, outro zagueiro de muito destaque, foi também da seleção de base, assim como o Juan, e que tem uma bola longa espetacular. O poder de construção desse zagueiro é algo espetacular. Poucos zagueiros no mundo têm a qualidade desse menino para fazer bolas longas, tá? Então, um jogador do Cruzeiro que a gente precisa ter muita atenção. Acabei não citando antes, mas existe outro jogador bem interessante que a gente vê que pode despontar. Também tem 16 anos, além do Cauê Furquim, o Bahia tem outro ponta de 16 anos com muito potencial, que é o Lian, tá? Outro jogador aí que pode despontar nos próximos meses e a gente precisa estar de olho. Primeira rodada a gente viu vários jogadores interessantíssimos e é muito bom ver a garotada tendo minutos. Eu sou muito fã de quando os treinadores trazem jovens jogadores para ter essa experiência no profissional e poder lançar com mais tranquilidade do que no meio da temporada. Esqueci de alguém? De fato, não deu para olhar todos os jogos, não deu para olhar com atenção para todos os jogadores também. Comenta aqui qual jogador eu deixei de falar e qual você espera ver no seu time, tá? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.